Oi, gente, tudo bom com vocês? E aí, vamos dar início a mais uma semana de videoaulas. E hoje a nossa aula será de português. Nós iremos dar continuidade ao assunto que estamos aprendendo, que é sobre os verbos. Hoje vamos falar sobre as conjugações e os tempos verbais. Então, pega já o teu livro, abre na página 118 a 122 do livro Eu Gosto Mais, e a da gramática vai ser de 213 a 219. Para que você possa acompanhar tudo da sua telinha, que vai sair só um pouquinho da tua tela, tá bom? Então, verbo e conjugações. Uma ação pode ocorrer no passado, no presente ou no futuro. Os tempos verbais indicam o momento em que ocorre essa ação. A ação no passado, no pretérito, que é muito usada a expressão pretérito, ocorre antes do momento da fala. A ação no presente ocorrerá no momento da fala e a ação no futuro ocorrerá depois do momento da fala. Como assim? Passado, eu vou estar dizendo um fato que já aconteceu. Presente, eu vou estar narrando o momento que está acontecendo. E futuro, eu vou narrar uma ação que acontecerá ainda. Então, vamos para a primeira conjugação verbal. A primeira conjugação verbal a conjugação é um dos 3 modos fixos de conjugar o verbo. Todos os verbos regulares terminados em A, ou seja, que possuem uma vogal temática A, encaixa-se nesse modelo de conjugação, apresentando as mesmas terminações nas diferentes pessoas, modos e tempos verbais. Exemplo, eu usei aí o verbo cantar, tá? Com o sufixo ar. Cantar é o sufixo e nós vamos conjugar. Aí temos aí o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito. E eu vou dar só um exemplo para que vocês vejam. Por exemplo, eu canto, tu cantas, vem comigo. Ele canta, nós cantamos, vós canteis e eles cantam. Aí isso num pretérito, né? No passado. Eu cantara, tu cantarás, eles cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles cantaram. No futuro do presente, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. É só um exemplo para que você possa ver que o verbo ele vai acompanhar o tempo verbal, tá? E também a pessoa, se é eu, se é tu, se é ele, ou seja, os pronomes, tá bom? Dando continuidade, a segunda conjugação verbal é um desses modelos no qual se encaixa todos os verbos regulares terminados em er, ou seja, que possuem a vogal temática e no modelo de conjugação do verbo define as terminações nas diferentes pessoas, modo e tempos verbais. Exemplo. Eu escolhi aí o verbo vender, por exemplo. O verbo vender aí no presente. Eu vendo, tu vendes. Lê comigo. Ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. No pretérito. Ele vendeu, tu vendeste, eles venderá, vós venderemos, vós vendereis, eles venderam. No futuro do presente. Eu venderia, tu venderias, eles venderia, nós venderíamos, vós vendereis, eles venderiam. Então, é só um exemplo para que você possa acompanhar e ver que o verbo ele continua dando seguimento ao sufixo vender, ok? Terceira conjugação verbal. Todos os verbos regulares terminados em ir, ou seja, que a vogal temática é o i, encaixa-se no modelo da terceira conjugação, apresentando as terminações definidas para diferentes pessoas, modos, tempos verbais, tá bom? Então, aí eu escolhi o verbo partir, né? E aí temos presente, pretérito e futuro, né? Eu parto, tu partes, eles partem. Nós partimos, vós partis, eles partem. No presente, no pretérito imperfeito, eu partia, tu partias, eles partiam, nós partíamos, vós partieis
e eles partiam. Se fosse isso no futuro do presente, eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis e eles partirão, ok, meus amores? E aí, vamos para a nossa atividade de hoje. Na atividade, pede para que você leia as tirinhas e responda de acordo com cada pergunta. Essas perguntas vão ser respondidas de acordo com a tirinha, tá bom? Eu peço para que vocês, na página 119, observem, tá? Os verbos, leiam, revejam esse vídeo, dê pausa. Mas na página 119 tem uma tabelinha mostrando a primeira, a segunda conjugação, a terceira, para que você possa entender. Você pega esse exemplo e muda só a palavra para poder conjugar os verbos aí. Então, no primeiro quesito tem assim: classifique este verbo escrevendo na coluna adequada. Os verbos que forem de primeira conjugação, os verbos que forem da segunda conjugação e os verbos que forem de terceira. Lembrando, primeira conjugação, o sufixo tem que terminar em ar. Terceira conjugação, segunda conjugação, o sufixo vai terminar em er. E terceira conjugação em ir. Por exemplo, andar, cantar, falar, verbos da primeira conjugação. Vender, correr, segunda conjugação. Partir, sentir, abrir, verbos da terceira conjugação, tá? Segundo, dê exemplos de verbos da primeira conjugação, da segunda e da terceira conjugação. Essa resposta aí você vai pesquisar e colocar. Terceiro, ele pede para que você sublinhe e classifique os verbos de acordo com os tempos verbais em que se encontra. Se está no presente, no passado ou no futuro. Exemplo, o homem pensa, resolve e fala. Quais seriam os verbos dessa frase? Achando os verbos, você vai sublinhar, ou seja, passar uma linha embaixo. E em seguida, você vai dizer se esses verbos estão no presente, no passado ou no futuro. Ok? Quarto quesito. Complete o quadro a seguir, siga o modelo. Aí temos aí, vendeis. O verbo é o qual? Qual é o verbo que dá origem a esse vendeis? É o verbo vender. Ele está na primeira, segunda ou na terceira conjugação. Segunda conjugação porque o sufixo é ir. Então, aqui você vai botar amor. O verbo amor, ele está em qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira. E ele nasceu de que sufixo? Amar. Então, você vai colocar, ok? Quinto, complete as frases modificando os verbos destacados de acordo com a pessoa. Ela estudou ontem, estuda hoje, estudará amanhã. Como é que eu vou conjugar esses verbos aqui? Eles, aí você vai usar, se você preferir, a tabelinha para ver lá. Como é que eles escrevem o eles, né? Para poder conjugar esse verbo. Aí você só muda o verbo, mas escreve no mesmo sentido, tá bom? E sexto quesito, pede para que você conjugue os verbos abaixo de todas as pessoas. Aí o verbo é brincar, depois é amas, depois é trabalha. Cada um nos tempos e nas pessoas indicadas, tá? Nós, tu, vós. Dá uma olhada na tabelinha que vai te ajudar bastante. Conjuga o verbo estudar nos tempos e nas pessoas pedidos. Exemplo, presente, primeira pessoa do plural. Nós estudamos muito. Aí, como seria o verbo estudar na segunda pessoa do plural, tá? E, para finalizar no livro Eu Gosto, pede para que você escreva as palavras terminado em isa ou isa, tá bom? Vamos para a gramática agora. Na gramática, temos aí os verbos, né, as conjugações. Aí temos aí, na página 213. Complete as frases usando o verbo destacado no passado. Veja o exemplo. Você vai comer o lanche? Não, eu já comi. Aí temos a letra A. Você vai escrever o bilhete? Não, eu já. E aí você completa. Tá bem simples, né? Vamos para o sexto. Ligue cada verbo ao seu antônimo. Antônimo é o contrário, tá? E depois sublinhe de vermelho os verbos da segunda conjugação e de azul os verbos de primeira conjugação. Lembrando que verbo das primeiras conjugações são os verbos que têm o seu sufixo terminado em er. Verbos da primeira conjugação, seus sufixos terminados em ar. Dando continuidade, na página 215, temos assim:
Complete as frases usando os verbos indicados. Aí temos aí ouvir, perdi, abrir, vestir. Você vai escrever eles conjugando. Os alunos, o que é que eles fazem? Então, você vai escrever o verbo já conjugando, tá bom? Passe os verbos para o passado. Veja o exemplo. Beto sobe na árvore. Beto subiu, porque já aconteceu. Então, aqui. Betty dorme cedo. Betty E aí, você faz. 9. Numere as frases de acordo com o tempo verbal. 1 para presente, 2 para passado e 3 para futuro. Então, ontem o professor leu uma história para nós. Qual seria o verbo? Ó? Ontem o professor leu. Leu está no presente, passado ou futuro? Você vai enumerar. Já no 10º, pede para que você complete com as vogais e forme 3 verbos. Depois escreva os verbos que você formou. Qual é o da primeira, qual é o da segunda e qual é o da terceira conjugação. 11º, pede para que você leia a tirinha e em seguida copie do trecho 3 verbos da primeira conjugação e 2 verbos da terceira conjugação. Primeira conjugação são aquelas palavras, ou no caso, os verbos terminados em ar, que o final é ar. E quando for terceira conjugação, é terceira que é formado por ir. O ir tem a base final, tá? Letra B. Copie e passe o verbo para o passado e para o futuro. Ou seja, o meu cachorro fica de pé. Como ficaria essa frase no passado e no futuro? Você vai escrever em cada linha a mesma frase, só que agora conjugando no tempo passado e no tempo futuro. Dando continuidade, complete as frases com a forma correta dos verbos no passado e no futuro. Temos aí um reforcinho ortográfico, né? Rã e rão. Rã, que é terminado em AM, você vai escrever para o passado. Rão, que é Rão, você vai escrever para o futuro, tá? Então, aí no primeiro ele vai pedir para que você coloque no lugar correto. No segundo, complete os verbos indicados no passado e no futuro. Você tem aí a frase e aí ele quer saber como é que ficaria esse verbo, né? O verbo ganhar no passado e no futuro. Lembra que se for no passado, o final vai ser AM. Se for no futuro, o final vai ser AN, tá? Terceiro, complete os diálogos usando os verbos no futuro e acrescente na resposta das palavras em quadrinho. Exemplo: eles já acabaram o serviço mais tarde. Mais tarde, como é que ficaria? Não, eles acabarão mais tarde, ok? Então, você vai completar usando isso aí, o final das frases para dar um novo sentido. E aqui, complete cada frase com uma das formas destacadas. E aí, você vai ter que ler a frase para entender o contexto e se vai colocar se é acabaram ou acabarão, ok? Se é acabaram no futuro ou acabarão se acabaram no passado ou acabarão no futuro, tá bom? É bom prestar bastante atenção nesses detalhes. Meus amores, por hoje é só. Qualquer dúvida, a tia está disponível no WhatsApp para te auxiliar. Beijos e até a nossa próxima aula.